Você já ouviu falar que você não tem limite para vender, que você pode vender 20 carros, 30 carros, 15 carros? Será que não tem limite ou tem limite mesmo? Vamos falar um pouquinho disso nesse vídeo. Eu sou o André Hipólito, e eu quero falar com você que é vendedor de carro, para você que é vendedora, para você que é gestor, né, de vendas. Falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre essa questão do limite das vendas na loja. Será que tem um limite? Não tem? Como é que funciona isso? Primeiro eu tô aqui em João Pessoa, na Paraíba. Acabei de participar de um evento aqui, o Auto Show Experience, um evento promovido para o mercado automotivo. Muitos lojistas, muitas pessoas do mercado automotivo, muitos influenciadores, muitos treinadores, muitos donos de loja, passando sua experiência, 3 dias, né? 2 dias de imersão, muito bacana. Tive a honra de palestrar aqui também no primeiro dia, falando um pouquinho do vendedor Top Gun em algumas situações. Mas enfim, só para colocar aqui meu agradecimento ao Breno pelo convite e toda a equipe dele que fez o evento fantástico, sabe? Fantástico. E aí a gente, nesse evento, falando-se muito de vendas, de números e tal. Mas e aí, você acha que tem volume de venda? Você vai vender vários carros? Gente, nós sabemos que, óbvio que para você que vende, não tem limite. Mas na loja acaba tendo limite, sim. O limite do quê? Dos afazeres, né, velho? Porque o vendedor hoje, a vendedora, eu digo hoje porque há algum tempo atrás, por exemplo, eu trabalhei numa concessionária quando eu comecei, em 95, né, na Davox, que o vendedor, ele praticamente só vendia, ele não fazia mais nada. Nem pegar o carro usado na troca ele pegava, nem conferir documento ele fazia. Ele vendia o carro, aí passava para um setor de documento, aí passava para um setor de entrega, um setor de agendamento, e muitos vendedores nem sabiam quando o cara ia tirar o carro, porque em algum momento a gente agendava esse carro e o cara vinha buscar, o vendedor não ficava nem sabendo. Outro grupo da época também gigantesco, a Sopave tinha um centro de entrega. O cara comprava o carro em São Bernardo, comprava o carro no ABC, aqui em São Paulo, né? Lá em São Paulo, quando a gente tá, onde era o lugar da Sopave, e o cara que tirava o carro em outro lugar. Ou seja, o vendedor também não estaria nem lá para acompanhar a entrega. Então o que acontece? Quando você está vendendo hoje nos moldes atuais, você tem que fazer o financiamento, você tem que passar a ficha, você tem que abastecer, você tem que vender o seguro, às vezes você tem que vender um consórcio, beleza. Aí o cliente aceita isso, a parte burocrática é toda sua, o acessório às vezes é você que vende, né? Muitas vezes é você que vende. E você vendeu o acessório e tem alguns instaladores ou alguns departamentos de acessório que não se preocupam em ir lá olhar o carro, se o carro está pronto, se o acessório foi instalado, se está tudo direitinho, se o filme foi colocado. Então o que acontece com o vendedor? Ele tem que fazer essa função também. Ele tem que ir lá olhar se o carro dele está pronto, olhar se o carro já toma um tempo, né? Aí o que acontece? Tem alguns carros que você vendeu e deu pau, né? Deu um BOzinho, o cara volta no pós-venda. Você acha que ele vai procurar o consultor direto? Não, velho, ele vai estar te enchendo as paciências no WhatsApp para você resolver o problema dele. Ele vai trazer o carro e vai jogar na tua mão, e você que se vira para botar o carro na oficina, você que se vira para acompanhar o carro na oficina, e você que se vira para entregar o carro dele também. Então, assim, muitas vezes você, vendedor e você, vendedora, tem muitos afazeres na loja, e às vezes a gente não tem nem o foco na prospecção. Você abre uma tela para atender o lead, aí no meio da conversa você é achambrado pela menina do financeiro que veio falar para você que tá faltando um documento, que era simplesmente uma ligação, uma coisa. Então, assim, tudo dificulta na loja. E eu tô dizendo isso não falando que a loja é ruim, não é isso, é o processo. Não é a loja, são as pessoas. São pessoas. Então, com esse vucu-vucu todo, a gente acaba tendo um limite de atendimento. Você vê que você esbarra sempre ali 8, 9, 10 carros, 12 carros. Quando você vende mais que isso, se você não tem ajuda, se você não tem parceria na loja, o seu mês posterior vira um inferno. Porque você vai ter que correr atrás de tudo isso. E assim, mesmo com pequenas ajudas, é quase tudo sozinho. Então, a gente muito se falava que o vendedor bom era desorganizado, né? O vendedor ele vendia, os outros resolviam. Acabou isso. Hoje, nós temos que ser muito organizados, com o processo, muito organizados na mesa, muito organizado. E outra, nós temos que fazer a política da boa vizinhança. Você, vendedor, você, vendedora, você converse com os consultores técnicos, converse com os mecânicos, se possível, leva um refrigerante, uma coxinha, um bagulho, toma um café com os caras, monta uma corrente do bem ali para as pessoas poderem te ajudar. Porque na hora que você for lá pedir,
para resolver um BO, para passar um carro na frente, enfim, para fazer alguma coisa, todo mundo sabe quem você é, todo mundo fala, pô, essa pessoa é bacana e tal. Mas não isso fazendo no interesse, né? Vou levar uma coca lá, um salgadinho, uma pizza só para... Não, assim, para conhecer as pessoas mesmo. Fazer esse relacionamento que é importante na concessionária, é importante na loja de carro, entendeu? Então, por quê? Porque você precisa disso, para você faturar. E outra, o mecânico ele ganha do seu dinheiro, né? Porque você vendeu, o dinheiro entrou, pagou. Então todo mundo tem que estar em conjunto. Mas tome cuidado, porque quando você fica muito refém das outras pessoas, você acaba não vendendo. Você acaba chegando num teto de 12 carros, 8 carros, 12 carros, 6 carros, e aí você acaba não vendendo. Qual que é um conselho? Vai mudar isso? Não vai mudar, não vai mudar. O que vai acontecer? Você que é gerente, você que é diretor, dealer, dono da concessionária, dono da loja, você tem que contratar as pessoas certas e treinar essas pessoas e acompanhar essas pessoas. Porque se você tem uma pessoa no acessório, que ela é comprometida, ela vende, ela administra o acessório, e ela cobra, faz tudo direitinho, o vendedor não vai precisar ficar preocupado com isso. Por mais que ele saiba que ele tem que dar uma olhadinha, ele não vai ficar preocupado em chegar lá, ter que pedir pro menino instalar e nada. Tem vendedor que até liga pro acessório, liga pro instalador que tá em outra loja para chegar. Isso acaba com a venda, O psicológico da venda, né? Da venda seguinte. Então, assim, contratou um cara, contratou o entregador, o preparador. Cara, tem que ser uns baita preparador, uns puta preparador. Por quê? Porque você não precisa ficar se preocupando se o cara vai fazer. O cara tem que chegar lá, carro pronto. Quando eu comecei na entrega, tinha um laço, né? Aí a gente não tinha aquele pano, né? Mas tinha um laço. E meu diretor na época, meu gerente na época, ele falava assim: André, o carro tá pronto? Eu falava, tá, mas falta passar um negócio na roda. Ele falou assim: não, então não tá. Carro pronto é carro no laço. Então, quando o entregador bacana, quando o preparador é legal, o que acontece? Ele já joga o carro no laço lá, velho. E você não precisa se preocupar, tá bom? Outra coisa, a documentação do seminovo. Aí você tem que ser organizado. Se tem carro na troca, você tem que estar tudo certinho, as pesquisas de multa, todas as situações, tudo bonitinho, legalzinho, pagamento, tudo certinho, para que o cliente chegue. O cliente chegou, tá tudo certo. Se você arrumou tudo antes, na hora da entrega, se você tem que acompanhar, ou até mesmo você tem que fazer a entrega, quanto mais rápido você for, melhor para o seu dia. Então, o que vai dar agilidade na entrega? O processo todo ele resolvido, todo ele bonitinho, todo ele acertadinho, entendeu? É difícil, mas é a sua função. Então, vamos fazer isso da melhor maneira possível. Então, se você contrata as pessoas certas, com responsabilidade, com comprometimento dos agregados, já agiliza muito a vida do vendedor. Muito a vida do vendedor. Porque se o vendedor ele faz a entrega, não tem entregador, o preparador tem que ser o cara. Ele tem que chegar lá e tem que ser o cara. Pôr as placas, a coisa mais chata é ficar o vendedor colocando placa na hora de entregar o carro. Sabe? Procurando documento, procurando isso, aquilo. Então, tudo isso atrapalha na venda. Então, você acaba tendo um teto para vender. E outra, todo ser humano tem um cérebro. Então, ele vai pensar, para que eu vou fazer isso e depois eu vou me ferrar? Então, o que acontece? Não faz. Você limita o ganho da loja, você limita o ganho da equipe, porque todo mundo ganha junto, né? Você limita o seu ganho, por quê? Por causa de processo. Então, cuidado, saiba o seu processo direitinho, aprenda muito bem ele, faça ele direitinho, adiante os BO, adiante as situações, converse com todos os envolvidos e tenta colocar o máximo da organização nesse caos que é a vida da concessionária, entendeu? Nesse caos que é a vida da concessionária. O concessionário de loja também, o lojista também tem isso, né? Então, assim, é isso que eu queria conversar com vocês, porque a gente falou muito aqui nesses 2 dias de um monte de coisa bacana, só que a questão é, às vezes, o que é falado, a vida, na melhor das situações dentro da loja, mas no chão muda um pouco de figura, tá bom? Gente, muito obrigado aí, qualquer coisa, só me chamar aqui, tamo junto, um abraço, fui.